pessoal, tudo bem? Bom, é o que você leu no título desse vídeo, né? Em menos de 2 semanas, o Flamengo gastou uma dinheirama, né? Muito baseado em decisões erradas da diretoria, que se refletem também, claro, dentro do campo, né? Na segunda-feira passada, ou seja, há 10 dias exatamente, o Flamengo acabou por demitir, né? Optar por demitir o técnico Domenech Torrent. A gente sempre falou por aqui, embora a situação dele de fato tenha ficado insustentável após a goleada sofrida para o Atlético Mineiro, que ele não era o problema. Aqui você nunca ouviu fora Dome à torta direita, a não ser quando a situação de fato pareceu insustentável, né? E quando um técnico é demitido 100 dias após ser contratado, tem algum culpado, que não seja só o técnico dessa história, né? Bom, essa demissão do Dome custou aí cerca de 12 milhões de reais, né? E o Flamengo ainda vê como é que vai pagar isso aí. Se vai parcelar e tal, mas é um dinheiro que vai ter que pagar, né? O Dome não é um monge, né, que vai chegar assim e falar, não preciso de dinheiro. Não, é óbvio que ele está no contrato, tem que pagar, né? Então o Flamengo vai ter que pagar essa multa rescisória aí. Para contratar o Rogério Ceni, o Flamengo pagou 320 mil de multa rescisória, mais ou menos isso, 300, 400 mil reais, para o Fortaleza, né? E essa desclassificação, vexatória até, acho que aí entra além do aspecto financeiro, e eu estou falando tão somente disso, uma perda de 7 milhões de reais. Isso porque, informação da repórter Raíssa Simplício, o Flamengo já tinha contraído um empréstimo junto à CBF, né, pegou um dinheiro emprestado ali, de mais 10 milhões de reais, e estava pagando com as classificações, né? 3 milhões, essa dívida foi abatida com os 3 milhões da classificação nas oitavas de final diante do Atlético Paranaense, e esses 7 milhões evidentemente entrariam, né, nessa conta aí. E não foi o que aconteceu. Então esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, é uma dívida, né? É um empréstimo que você contrai, aí você foi no banco, pega lá um crédito, a diferença é que os juros, não tem juros com a CBF, por isso pegaram o empréstimo junto à CBF. Você vai lá num amigo teu, falou, me empresta aí 10 reais. O cara falou, beleza, mas me paga aí, né? Não, vou te pagar. Aí você conta que você vai fazer um trabalho lá. E aí esse trabalho não acontece, ninguém vai te chamar. Eu achava que eu ia cortar a grama do meu vizinho, mas ele não me chamou para cortar a grama, ele vai deixar a grama alta. Eu contava com esses 10 reais para pagar esse empréstimo e não vou ter. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? É isso, a situação é essa. Entendeu? Eu vou ter que pegar de alguma economia que eu tenho aí, né? Então, em 10 dias, foram quase 20 milhões, se você fizer a soma aí, de 19 milhões e pouco, perdão, de reais que o Flamengo acabou perdendo, jogando no lixo, né? E aí eu volto aqui a toda a situação, sempre lembrando que uma desclassificação, você não adianta ficar dizendo que fulano só, a culpa é do Flamengo tão somente. Não, do outro lado teve um time que jogou muito bem. Agora, o time do São Paulo, e aí você tem mais uma vez erros defensivos, você tem o Flamengo jogando melhor no primeiro tempo, com mais posse de bola, com mais de 65% de posse de bola, mas não chutando, não levando perigo. Assim, qual foi a grande defesa do Thiago Volpe que você viu no primeiro tempo? A história do arame liso, né? Que o Mauro César Pereira cita hoje no vídeo dele e que o André Rocha já vinha falando sobre isso há muito tempo, né? Então você tem aquele time que cerca, mas não machuca, não agride, né? Uma diferença abissal em relação ao time do Jorge Jesus, tá? E o que causa espécie, repito aqui com méritos do São Paulo, né? O Luciano, aquele que jogou no Fluminense muito bem, o Brenner, jovem, também passou pelo Fluminense, né? Bem demais, mas assim, o Flamengo tomou 9 gols do São Paulo em 3 jogos. 9. E fez 2. É um grande problema aí, né? E esse problema continua. É claro que o Rogério Ceni não teve tempo para treinar, mas o problema é que continua esse defensivo. E aí, tem outra coisa também, outro aspecto comparando o Dome. Com o Dome, o Flamengo tinha o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar até o jogo contra o Atlético Mineiro. Quando o Atlético Mineiro mete 4 no Flamengo, ele passa. Mas o ataque funcionava. E se tem uma coisa que não está funcionando, nos últimos 3 jogos o Flamengo fez 2 gols, uma média inferior a 1 gol por jogo. Não está acontecendo, né? No intervalo do jogo contra o Atlético Goianiense, o Bruno Henrique jogou, agora estou feliz, estou jogando mais próximo ao gol. E está tropeçando na bola, né? Então está todo mundo feliz, então vamos jogar futebol. Então era esse o problema? Tá claro que não era este o problema, existem outros aí, né? Mas acho que tudo passa pelo comando.
Sempre tudo vai passar pelo comando. As pessoas que estão ali foram colocadas por quem toma a decisão de tirar ou colocar, né? E aí a repetição de erros, e graças a Deus, é um dos motivos pelos quais... Tem gente aqui que me pergunta o tempo todo: Bernardo, você é flamenguista, por que você não bota a camisa do Flamengo para falar? Então é o seguinte, gente, eu não sou fã de carteirinha de dirigente, eu não sou fã incondicional de carteirinha de técnico. Quando erra, vai ser cobrado, quando erra, esses erros serão apontados. As informações serão trazidas a você, para você elaborar o que você pensa, o seu pensamento crítico em relação a isso. Então aqui, meu amigo, se eu ponho a camisa do Flamengo aqui, repito, tem lá no meu Instagram um monte de foto com a camisa do Flamengo, @BernardoAqui. Você entra lá, tem lá, no Maracanã, no Pacaembu, em vários estádios, tá? Mas aqui, se eu coloco no meu trabalho, porque isso aqui é um trabalho para com você, assim como eu trabalho na televisão, isso aqui é um trabalho também. Eu tenho que trazer a informação certa. Imagina se na televisão eu vou fazer um jogo, botar a camisa do Flamengo lá na transmissão. Não posso fazer isso, tá? E aí, incondicionalmente, a partir do momento que eu ponho a camisa, eu me comprometo a só falar bem da instituição, nas buenas e nas malas. E não é assim. Eu tenho um senso crítico aqui. Eu me recuso. E aí, quem faz, cara, não tem nada a ver, eu não sou o dono da razão. Tá tudo certo. Assim, eu não vou fazer campanha para dirigente de futebol virar vereador. Eu não vou fazer isso. Vote fulano de tal. De jeito nenhum. Assim, porque eu não tenho político de estimação também. Não tenho partido político de estimação. Não tenho nada disso. Então, eu acho importante a gente colocar sob perspectiva essas coisas. Tá? Dito isso, o Marcos Braz, claro que tem culpa, né? E quem está acima dele também, no caso o Landim, o conselho de futebol tem de ser cobrado, né? Então vamos por partes aqui. A partir do momento, tudo é um efeito cascata. Nada é por acaso. Todo problema tem uma consequência. E todo desastre é uma coleção de problemas, de erros, né? Que resulta num problema maior lá na frente, tá? Isso tudo começa lá atrás, quando o Jorge Jesus estava claro que ele, no mínimo, estava diferente em relação a notícias que apareciam sobre uma possível e provável até ida dele para Portugal. E ninguém chegou nele e falou: escuta, o que tem de verdade nessa história aqui? Você vai sair mesmo? Porque é o seguinte, se for sair, nem dirija o time contra o Fluminense. A gente já adota uma solução e já vai correr atrás de um técnico. Isso não aconteceu. Aliás, Marcos Braz e Rodolfo Landim deram entrevistas depois da vitória sobre o Fluminense, né? Com aquele gol do Vitinho, inclusive, dizendo que não, que ele se representaria e daria treino no início da semana seguinte, né? Que haveria uma folga, até o Landim errou, falou segunda-feira e era terça. Bom, ele nunca mais voltou. Depois disso, o Marcos Braz, numa sexta-feira, que foi o dia do anúncio da saída do Jorge Jesus, ele dá uma entrevista do lado de fora de um restaurante no Rio de Janeiro, dizendo assim: não, o Flamengo vai procurar com calma o seu técnico, não temos pressa, tal. Tá. Foram ele e Bruno Spindel para a Espanha, no início da semana seguinte, Portugal, primeiro Portugal, depois Espanha, e eles fizeram uma série de entrevistas lá com candidatos a técnico. Carlos Carvalhal, que não quis, Domi e Erro, técnicos até de visões de futebol bem diferentes, tá? E ficaram esse tempo todo. Enquanto isso, jogadores de folga no Rio de Janeiro, ou fora do Rio de Janeiro, né? Jogadores de folga, curtindo lá. Quando o Domi chega, né, ele chega numa segunda-feira, o Flamengo estrearia no domingo no Campeonato Brasileiro, né? Chegou numa terça, o Flamengo joga no dia 9. No dia 3, o Flamengo joga no dia 9. E aí ele encontra o elenco. Depois o Mauro César trouxe a informação, as moscas fisicamente, um estado físico lamentável, né? E claro que devido à sequência de jogos, isso não seria recuperável da forma mais satisfatória possível. Quem teve a decisão, de quem foi a decisão de liberar os jogadores por 11 dias? Com a palavra, Marcos Braz, que é o comandante do futebol, vice de futebol. E aí, depois de 100 dias, o Domi é demitido. Se ele foi demitido, a escolha foi bem feita. 100 dias depois, eu fiz uma crítica em 2016 ao então diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, quando ele demite, após uma derrota para o Nacional do Palmeiras, para o Nacional do Uruguai,
na Libertadores da América na primeira fase, ele demite o técnico Marcelo Oliveira, depois de 41 dias de temporada. Porque o Marcelo Oliveira tinha sido campeão na Copa do Brasil, apesar dos vários problemas demonstrados, né, taticamente pelo Palmeiras, tinha sido campeão da Copa do Brasil ali no limite, né? Ganhando de virada do Internacional no Allianz Parque, de virada não, mas fazendo o gol da vitória do 3-2 ali no finalzinho, ganhando nos pênaltis, Fluminense e Santos, né? Foi ali. E a avaliação foi de que não era satisfatória. 41 dias depois ele é demitido. Eu fiz uma crítica na rádio até, falando muito sobre isso. Então eu tenho que ser coerente aqui. Se o Marcos Braz contrata, vai à Europa, faz uma entrevista com o técnico, o traz, ele não serve 100 dias depois, o erro de avaliação é de quem? Me parece claro, né? Então esses erros de avaliação prejudicam o time tecnicamente e financeiramente. Beleza? Ficou claro? Um abraço a todos, até a próxima.